Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Bom, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma semana de estudos. Como vocês já sabem, nós já finalizamos a semana de avaliações bimestrais, já fechamos, então, o segundo bimestre. Vocês já fizeram todas as atividades solicitadas, fizeram os trabalhos e com certeza já fizeram a avaliação e já fizeram a entrega dessa avaliação na coordenação, né? Então, não temos mais o que fazer no segundo bimestre. Então, hoje nós vamos dar, então, início ao terceiro bimestre. Isso mesmo, meu querido aluno. Hoje iniciamos, então, o conteúdo do terceiro bimestre. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro bimestre. Eu espero que a gente possa fazer uma excelente caminhada nesse bimestre, assim como foi, no primeiro bimestre e no segundo bimestre. Então, vamos lá, começar essa caminhada do terceiro. Espero que a gente tenha excelentes resultados, que vocês continuem se dedicando, mesmo que distante, mas que possamos, então, dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, o nosso terceiro bimestre inicia-se, então, com essa nova unidade, com esse novo livro. Vocês sabem que todo bimestre nós temos 2 unidades para trabalhar, então, esse bimestre não é diferente. Nós vamos, então, estar iniciando com a unidade 5, com o título Reprodução e Vida. É isso mesmo, meu querido aluno. Vamos, então, iniciar a nossa aula de hoje falando sobre, iniciando, a unidade 5 com o tema Reprodução e Vida. Nessa unidade, nós vamos estar falando um pouquinho, então, sobre a reprodução dos seres vivos e como se dá esse ciclo de vida. Ciclo esse que a gente encontra em todos os seres vivos da face da Terra. Bom, pegue seu livro, então, didático, abra na página 2 e vamos dar início, então, ao nosso conteúdo. Aqui na página 2, você vê a imagem, de uma idosa segurando o bebê. E por mais realista que seja essa imagem, ela é apenas uma escultura. Isso mesmo, meu querido aluno, é apenas uma escultura. Mas, a partir dessa observação, dessa imagem, dessa escultura, a gente consegue perceber, então, um pouquinho sobre o ciclo que o ser vivo ele passa, Todo ser vivo, um dia ele nasceu, ele se desenvolveu, ele se tornou criança, passou pela adolescência, chegou na fase adulta e envelheceu. E aí, um dia, esse ciclo ele se fecha, ele se acaba. Ciclo esse que todo ser vivo ele passa. Então, a imagem nos mostra bem isso. E na página 2, nós iniciamos também o conteúdo com 3 perguntinhas, A unidade abre, então, o conteúdo com 3 perguntas. A primeira: quais são as principais etapas do novo ciclo de vida, Ou seja, quais são as etapas que um ser vivo ele passa? Bom, como há pouco eu acabei de comentar, todo ser vivo ele nasce, Ele se desenvolve, ele vai crescendo, ele passa pela fase da infância, depois pela fase da adolescência, chega à fase adulta e finaliza a sua fase, seu ciclo de vida na fase, de idoso, até chegar o dia, então, da sua morte. Então, todo ser vivo, ele passa por esse ciclo chamado de ciclo de vida ou ciclo vital. A segunda questão diz assim: o que aconteceria se, de repente, não houvesse mais nascimentos na espécie humana? Bom, se não existisse mais o nascimento de seres humanos, o que aconteceria com a espécie humana? Ela seria extinta, Ela iria desaparecer do planeta. Por quê? Porque a reprodução garante isso, Garante a perpetuação da espécie. Uma vez que essa espécie ela não reproduz, Ela não gera descendentes, automaticamente essa espécie ela está em perigo de extinção.
A terceira pergunta diz assim: como ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos? Então, a terceira pergunta nos remete, né, à observação de que os outros seres vivos, eles também se reproduzem. E aí a pergunta nos coloca o seguinte questionamento, né? E esses outros seres vivos, como é que eles se reproduzem, né? Bom, já vou adiantando aos senhores que esses outros seres vivos, eles também fazem reprodução, só que a reprodução deles é um pouquinho diferenciada do ser humano. A maioria dos seres vivos fazem reprodução assexuada, né, por divisão simples, por brotamento, por partenogênese, né? E aí são alguns pontos que nós vamos ver, então, a partir de agora na nossa aula. Vamos, então, agora para os objetivos da nossa unidade, da unidade 5. Os objetivos da unidade é compreender os diferentes processos reprodutivos que ocorrem nos seres vivos. Outro objetivo também da nossa unidade é analisar as principais mudanças que ocorrem nas diferentes fases da vida humana, com ênfase na adolescência, que é a fase que vocês estão agora. Outro objetivo também é justificar o papel do sistema genital do homem e da mulher na função de reprodução, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Outro objetivo é comparar o modo de ação e eficácia dos principais métodos contraceptivos. E o último objetivo da nossa unidade é identificar os principais sintomas, modo de transmissão, tratamento e prevenção das principais infecções sexualmente transmissíveis. Bom, meus queridos, então, a partir de agora, a partir desse momento, nós vamos iniciar, então, esses conteúdos relacionados à temática vida e evolução. E nesses conteúdos, nós estaremos, então, estudando assuntos relacionados à biologia, que é o estudo da vida. Outros pontos também que serão explorados, né, nesta unidade são os aspectos mais complexos das relações do ser humano com a natureza e o ambiente em que ele vive. Então, a partir desses estudos que nós faremos agora, vocês terão condições, né, de se tornar protagonistas, né, de posições que valorizem as suas experiências pessoais e coletivas, e também o autocuidado com o seu corpo, né, com respeito ao seu próximo e principalmente em relação ao seu cuidado integral à sua saúde. Então, esses são alguns pontos que nós vamos ver durante o estudo dessa unidade. E aí ele começa a unidade falando sobre reprodução dos seres vivos. Então, nós iniciamos a unidade mostrando essa imagem aí, que é uma escultura que representa, né, com grande exatidão as várias características físicas do ser humano quando ele passa pelo ciclo da vida ou ciclo vital. Então, pela imagem que nós vimos, a gente consegue, então, ver alguns aspectos físicos que nos mostram, né, as fases do ciclo da vida de um ser vivo. Só que precisamos entender que para ser um ser vivo, é necessário que nós tenhamos características específicas. Por exemplo, para você classificar um ser e você dizer que ele é vivo, é necessário que ele tenha uma organização celular. Ou seja, é necessário que ele tenha origem de uma célula, e que essa célula tenha dado origem a tecidos, esses tecidos a órgãos, esses órgãos a sistemas, para formar, então, um organismo. Então, um ser vivo, ele precisa ter essa organização celular. Outra característica também que evidencia, né, então, um ser vivo, é a presença de metabolismo, ou seja, conjunto de reações que acontecem no organismo daquele ser vivo. Então, é necessário que aquele indivíduo ele tenha metabolismo para que ele seja considerado um ser vivo. É necessário que ele consuma, né? Ele tenha a necessidade de consumir de
de consumir a nutrição para gerar energia. Então, se faz necessário para todo ser vivo tem essa necessidade de energia. Outra coisa também é que todo ser vivo ele tem reação a estímulos. Todas as vezes que um ser vivo ele sofre, né, uma reação, é porque ele tem essa capacidade de reagir a estímulos. Outro ponto também que caracteriza um ser vivo é que o ser vivo ele tem o ciclo de vida, ou seja, ele nasce, ele passa pela fase de infância, adolescência, fase adulta e ele envelhece e morre. Outra característica principal que evidencia, né, um indivíduo a ser um ser vivo é que ele tem a capacidade de reprodução. Então, todo ser vivo ele consegue se reproduzir. E aí, entre todas essas características, uma das mais importantes é essa, a reprodução, porque a reprodução ela dá continuidade da vida daquele ser vivo. Então, é necessário que o ser vivo ele se reproduza para ele gerar novos descendentes. Ou seja, um ser vivo ele tem a capacidade de dar origem a um outro indivíduo semelhante a ele. E essa característica, ela não está apenas ligada ao indivíduo, mas está relacionada a um conjunto de indivíduos. Por quê? Porque se um indivíduo dá origem a outro, e assim sucessivamente, e se do nada há um corte desse segmento de reprodução, automaticamente a permanência daquela espécie ao longo do tempo, ela fica ameaçada. Então, é necessário que o indivíduo ele dê essa continuidade, né, de reprodução para que aquela espécie ela permaneça ao longo do tempo, né, para que ela sobreviva ao longo do tempo. A reprodução, ela também é uma característica que é essencial a todas as formas de vida, né? E há dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, não esqueça disso, cara aluno. Existem dois tipos principais de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A partir de agora, nessa aula, nós vamos estar, então, aprendendo sobre a reprodução assexuada, tá bom? Então, na aula de hoje, a professora vai estar, então, falando para vocês sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela ocorre com a participação de apenas um indivíduo. E nesse processo de reprodução assexuada em que você tem um indivíduo participante, ocorre então a formação de indivíduos geneticamente iguais, ou seja, são indivíduos geneticamente idênticos idênticos àquele que deu origem a ele. Então, a reprodução sexuada, se você é um indivíduo que dá origem a outros indivíduos, esses indivíduos que são formados, eles são geneticamente idênticos ao que deu origem a ele. Isso na reprodução assexuada. No entanto, a reprodução assexuada, ela não é muito vantajosa para a espécie, pois existe pouquíssima diversidade genética e os novos indivíduos gerados eles são praticamente idênticos entre si, ou seja, se ocorrer uma variação ambiental, além de prejudicar o indivíduo que deu origem, vai acabar também prejudicando aqueles outros que foram gerados, né? Então, há essa desvantagem aí na reprodução assexuada. Por outro lado, né, há uma vantagem na reprodução assexuada. Qual seria essa vantagem, professora? Aqui na reprodução assexuada, essa reprodução ela acontece de maneira muito mais rápida em um intervalo de tempo bem menor. Então, você vai ter na reprodução assexuada uma reprodução que ela vai ser rápida, ela vai produzir um crescimento populacional extremamente expressivo, ou seja, extremamente grande, em um intervalo de tempo muito curto. São exemplos de reprodução assexuada a divisão simples, o brotamento, a partenogênese e a multiplicação vegetativa. Então, a gente tem aí 4 tipos de reprodução assexuadas: divisão simples,
brotamento, partenogênese e multiplicação vegetativa, que é o que nós vamos ver, então, a partir de agora, esses 4 tipos de reprodução assexuada. Começando, então, pela reprodução assexuada de divisão simples. A reprodução assexuada de divisão simples, ela acontece geralmente em indivíduos unicelulares, ou seja, indivíduos que possuem apenas uma única célula. E aí esse indivíduo que possui essa única célula, ele vai fazer cópia, né, do seu material genético, que fica dentro do seu núcleo, e aí depois ele vai se dividir ao meio, ou seja, o seu citoplasma vai se dividir ao meio, dando origem a 2 células praticamente idênticas à célula que deu origem, né, a esses 2 novos indivíduos no final da reprodução. Essa reprodução assexuada de divisão simples, ela também é conhecida como reprodução assexuada de cisparidade, de bipartição ou fisão binária. Então, se você encontrar um livro didático por aí, em que você vê a reprodução assexuada de cisparidade, reprodução assexuada de bipartição, reprodução assexuada de fisão binária, então você já sabe que ele está falando da reprodução assexuada de divisão simples. Então, a reprodução assexuada de divisão simples, ela pode receber esses nomes. Ela é uma reprodução que acontece em organismos, né, unicelulares, que são as bactérias. Pode acontecer também em alguns fungos e principalmente em protozoários. Esses organismos, eles são formados por uma única célula. E basta que essa única célula se divida para dar origem a 2 novos seres vivos, que é o que acontece aqui na imagem, né? Você tem aqui uma ameba, que é uma bactéria, né? Um tipo de bactéria, e aí você vê que o que ela faz aqui? Aqui ela está sozinha, logo em seguida ela faz uma cópia do material genético dela, como você está vendo aí na imagem, e logo em seguida ela divide o citoplasma dela. E aí no final da reprodução ela vai dar origem a 2 células filhas e geneticamente idênticas à célula-mãe. Então, você vai ver aqui, ó, que ela deu origem a 2 células filhas que vão ser idênticas à célula-mãe. Muito bem. Agora, vamos para a próxima reprodução assexuada. Reprodução assexuada por brotamento. A reprodução assexuada por brotamento, ela geralmente acontece em animais. Nessa reprodução ocorre a formação de brotos, né? Brotos superficiais ali no corpo do indivíduo. E aí, como é o caso aqui, né, da hidra que você vê na imagem, as hidras, as esponjas e os corais são animais que fazem reprodução sexuada por brotamento. Então, nessa reprodução sexuada, ao surgimento desse broto aqui, ó, esse broto superficial no corpo do indivíduo, esse broto ele vai crescendo até um certo ponto, e aí em seguida esse broto que surgiu aqui, ele cai, né, no solo e se fixa ali no solo para dar origem a um novo indivíduo. Aqui na imagem você vê também a representação, né, de levedo de cerveja, que é um fungo unicelular, que também se reproduz assexuadamente por brotamento. Você consegue observar aqui, ó, na imagem, os brotinhos aí, ó, surgindo no corpo desses fungos. Vamos então aqui para a reprodução assexuada por partenogênese. A reprodução assexuada por partenogênese, essa palavra partenogênese, ela é uma palavra grega. Parteno significa virgem e gênese, nascimento. Ou seja, se dá um nascimento do indivíduo virgem, né? Essa reprodução sexuada de partenogênese, ela é uma reprodução em que não vai ocorrer a fecundação do macho com a fêmea,
né? Ou seja, você não vai ver o espermatozoide fecundando o óvulo. Nesse caso da partenogênese, as fêmeas elas vão dar origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. E aí o que acontece? Nessas situações, o gameta feminino ele vai apenas se dividir, né, para dar origem a um novo indivíduo sem que ocorra a participação do macho. A partenogênese ela é uma reprodução assexuada que ocorre geralmente nas abelhas, né, para a formação do zangão. Então as abelhas elas não têm costume de sofrer fecundação com a participação do macho. As abelhas elas é como se autofecundassem, né? O seu gameta feminino se divide e dá origem então a um indivíduo aí que no caso é o zangão. Ela também é uma reprodução, essa reprodução de partenogênese é uma reprodução que pode ocorrer em crustáceos, em largato, em salamandras, peixes e aves. Possivelmente, a ocorrência da partenogênese na natureza seja uma forma, né, de aumentar a população de indivíduos em que em certas regiões eles estejam em ameaça de extinção. Né? Então, geralmente existem ambientes que eles sofrem, né, com os impactos ambientais causados, né, pelo homem, e aí aquela espécie ela fica em ameaça, né, de extinção, e aí a partenogênese ela é uma reprodução assexuada que vai ajudar para que aquela espécie, né, ela não venha entrar em extinção. Então, as fêmeas, por elas não encontrarem, né, o macho para acasalar, elas acabam gerando, então, filhotes sozinhas. Né? Então, há uma certa vantagem em relação a isso, porque quando elas estão em um ambiente que não há a presença de macho, elas conseguem, então, as fêmeas se autorreproduzir. Essa, então, foi a reprodução por partenogênese, reprodução sexuada de partenogênese. A reprodução assexuada e última da nossa aula de hoje é a reprodução sexuada de multiplicação vegetativa. A reprodução sexuada de multiplicação vegetativa, ela é uma reprodução em que ocorre nas plantas. Então, existem certas plantas que têm a capacidade de gerar novas plantas. É o exemplo aqui da batata inglesa. Eu não sei se você já observou, mas quando a gente compra a batata inglesa, que a gente deixa ela lá na fruteira, né? Lá na prateleira, lá guardadinha, se você demorar muito tempo para você usá-la, o que vai acontecer? Vai começar a gerar pequenos ramos, né? E esses ramos, eles vão dar origem, se você deixar lá, esses ramos vão dar origem a uma nova planta, né? E existem também plantas que podem originar novas plantas através também desses brotos que surgem aqui nas suas folhas, ó. Que é o que está acontecendo aqui na sua imagem da esquerda. Aqui na imagem da direita você tem, então, a batata inglesa, né? Brotando aí uma nova plantinha. Aqui na esquerda já não há folha de uma planta. Então, a multiplicação vegetativa é uma reprodução assexuada que ocorre, então, nas plantas. Então, você tem aqui esse Fazendo Ciência, da página 5, que não é necessário você fazer, tá bom? Não é necessário. E aí, a gente fecha, então, o conteúdo de hoje na página 5. Só que a professora vai deixar uma atividade para vocês, tá bom? Lá no livro de atividade do aluno. Então, vamos pegar nosso livro de atividade do aluno agora. Aqui no livro de atividade do aluno, a professora vai deixar, então, um exercício para vocês, tá bom? Aqui na página 5 do livro de atividade do aluno, você irá fazer a questão 1, 2, 3. Logo em seguida, você irá passar para a página 6, vai fazer a questão 4 e a questão 5, tá bom? Então, não esqueça, você vai fazer
a sua atividade para casa hoje é do livro de atividade do aluno, página 5 e página 6. Certo? Página 5 e página 6. Questão 1, questão 2 e 3 da página 5 e questão 4 e 5 da página 6, tá bom, meus queridos? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui então amanhã, tá bom? Faça atividade e enviem para mim. Então, até uma próxima. Tchau.